Agora vamos falar sobre o chamado eficaz. Estamos trabalhando em termos aqui relacionados à salvação, e esse termo agora é o chamado eficaz. Eu acho que nesses últimos dias de congresso, os irmãos também ouviram falar bastante desse chamado eficaz, não é isso? Chamado eficaz significa que Deus finalmente vence. Ele tem um chamado, e esse chamado vai ser atendido pelo homem em última instância. O homem vai se curvar e vai ouvir a voz de Deus, a voz chamando para a salvação. Mesmo que às vezes negue ou resista por alguns momentos, mas vai chegar o ponto em que ele vai se prostrar diante de Deus e reconhecer seus pecados, entregar sua vida a Cristo para a salvação. É essa a ideia. Vamos ler aqui então, pois eu comento. Aqueles a quem Deus predestinou para a vida, a ele apraz, em seu tempo determinado e aceitável, chamar eficazmente por sua palavra e espírito, do estado natural de pecado e morte, no qual eles estão por natureza, para a graça e salvação por Jesus Cristo. Isto ele faz, iluminando suas mentes de maneira espiritual e salvífico, para que entendam as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando suas vontades e por sua onipotência predispondo-os para o bem e atraindo-os irresistivelmente para Jesus Cristo. No entanto, eles vêm a Cristo muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. A graça dispõe as pessoas para virem, caminharem ao Senhor. Ok? Que maravilha! Acredito que os irmãos, então, estão familiarizados já com essa linguagem, com essa ideia, tá certo? Então, alguns pontos interessantes aqui, ó. Aqueles a quem Deus predestinou, então, esse chamado é para quem Deus, assim, determinou a salvação, tá bom? Tem um texto na Bíblia que diz: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Esses poucos escolhidos diz respeito ao chamado eficaz. Muitos são chamados, está falando de um chamado geral, de que o evangelho, como a gente não sabe quem é o eleito, quem é o filho que Deus quer salvar e quem é aquele que não quer nada e vai ser condenado, como a gente não consegue distinguir, e a Bíblia não manda distinguir, a gente prega para todos. Então, muitos são chamados. Então, a gente tem até um termo que fala assim também, ó, chamado geral. Então, existe o chamado geral, que é essa pregação do evangelho para todo mundo. Todo mundo vai ouvir, todo mundo está sendo convidado. Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que é aquilo que Jesus fez? Chamado geral. Tá certo? Chamado geral não quer dizer que todos virão. Por isso que tem até essa diferença. O eficaz quer dizer que só vem quem tem que vir mesmo, quem vai vir, né? Que além de chamar, as pessoas vão vir. O chamado geral é só um chamado. Não garante que todo mundo vai vir, né? Jesus falou: vinde a mim todos os que estáis cansados. Vieram todos a ele? Não. Mas ele chamou, não chamou? Chamou. Chamado geral. Chamado eficaz, então, é um pouco diferente. Chamado eficaz é aqueles. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esses poucos escolhidos, a eles que é destinado o chamado eficaz. Vai surtir efeito, eles vão se curvar e vão ser atraídos para Deus, tá bom? Como é que acontece isso? No seu tempo determinado, não é o tempo que a gente quer, a gente prega, as pessoas recusam, a gente fala, a pessoa não quer às vezes, mas no tempo de Deus, às vezes aquela pessoa até mais improvável, e a gente não deve discriminar, né? Ah, essa pessoa eu não vou nem pregar porque ela não vai se converter nunca. A gente não pode discriminar, a gente não sabe. Não existe causa tão difícil que Deus não possa tratar. Na verdade, os casos que a gente de repente acha mais difíceis, casos de ateus famosos se convertendo. Então é uma coisa que a gente não, né, tá muito além da nossa racionalidade, né?
Se eu não me engano, Augusto Cury era um ateu e disse que foi ler as escrituras para ridicularizar o evangelho, para desmentir, e lendo a palavra se converte, né? Aceita o Jesus histórico, a sua vida, a sua obra e todo o contexto, segundo o relato dele. C.S. Lewis, um dos maiores escritores, pensadores cristãos, era ateu também, e na mesma investidura de querer, né, refutar o evangelho e tal, se converte e torna-se um dos maiores escritores. C.S. Lewis tem uma literatura muito farta, né, e recomendável, coisa boa, tá bom? Dá para ler, sim, sem problema. Tá certo? Então, isso é um exemplo que a gente não deve discriminar. A Bíblia nunca fala isso. A gente tem que pregar para todos. E só que é Deus quem escolhe. Deus é que faz o seu chamado e torna eficaz isso. Em determinado momento, aquela pessoa, não é isso? É chamada eficazmente e se entrega a Cristo. Como é que é esse chamado? Como é que a gente chama as pessoas para o evangelho? E qual é, então, o meio que Deus vai agir para o chamado eficaz? A gente não pode esquecer disso. Por isso que a gente fala e enfatiza muito palavra, meus irmãos. Não tem outro meio. Não é uma festa na igreja, simplesmente. Não é um encontro. Não é um churrasco. Não é o contar anedotas. Não é eu falar ditos populares. Não é uma série de outros elementos. O que vai convencer o pecador, meus irmãos, é a palavra e o Espírito de Deus. É isso, a palavra e o Espírito de Deus. Quanto melhor a gente pregar, deixar claro, visível a palavra, certo? É melhor, porque é a palavra e o Espírito Santo vai pegar essa palavra e agir. É isso aqui que vai ter o poder, de fato, de mudar a vida do pecador, entendeu? Não importa o que eu faça, mas não importa a atividade da igreja. Se não houver palavra e o Espírito agindo, não tem conversão. Por isso também a gente enfatiza muito a pregação da palavra, que é muito comum nas nossas épocas. Pode olhar por aí, zapear as pregações no YouTube. Toda hora que você vai tem 200, 300 live de igreja, de culto, etc. Pode olhar, não é isso? E compara, faz esse exercício, essa avaliação. Quanto tempo as pessoas estão lendo e explicando de fato a palavra? Muito, muito pouquinho. Você vê pessoas cantando muitas vezes e hinos que não são claramente a palavra também. São hinos que têm um ritmo legal, às vezes um conceito cristão, que às vezes também não é nem exclusivamente cristão. Fazer o bem, todo mundo fala isso aí no mundo até. Faça o bem, seja bom, não sei o quê, ame. Umas coisas muito vagas que até o mundano fala, entendeu? Não quer dizer que você está, de fato, insuflando a palavra na pessoa. Aí, às vezes, tem a pregação, normalmente, um versículo, a pessoa fecha a Bíblia e aí ela vai falando tudo aquilo que ela tem na cabeça. Às vezes tem alguma coisa que, no fundo, é bíblica, às vezes mistura com o pensamento da pessoa, com a ideia que ela quer transmitir, então é uma lambança. Difícil. Então, por isso que a gente enfatiza muito a pregação da palavra, porque a gente pode fazer um monte de coisa, mas chamado, a conversão de fato é palavra e espírito, meus irmãos. Palavra e espírito. Entendeu? Fora isso, não vai. Pode fazer um monte de coisa, não vai. Pode fazer culto pet, pode fazer o que for. Não é eficaz essas coisas, tá certo? Que mais aqui? Jesus é que faz isso. Como é que Jesus vai trabalhando? Ilumina as mentes, porque a gente, antes da salvação, tá cego, não é isso? Não pode ver. As pessoas rejeitam o evangelho porque também não conseguem ver a glória de Deus. Então, de repente, brilha nelas, como Paulo, né? Brilhou a luz de Cristo quando Cristo se mostrou a Paulo. Então, elas têm a visão espiritual, elas começam a entender as coisas de Deus, começam a fazer sentido,
Não é isso? Faz sentido. Poxa, é verdade, é verdade. Coisa que ela relutou a vida inteira, ela olha agora, Jesus morreu mesmo na cruz, cara, isso é verdade. Cara, existiu Sansão mesmo, faz sentido, é verdade. Tem o Sansão com poderes que Deus o dotou, bem extraordinários em relação aos homens. Existiu Davi, de fato. Milagres são... Espera aí que eu vou... Vocês estão ouvindo aí? Um barulho? Vou fechar a janela aqui, só um pouquinho. O vizinho cismou de pregar uma calha bem aqui agora. Uma furadeira no ouvido aqui. Mas vamos lá, continuando aqui. Então agora as pessoas entendem o evangelho, tira o coração de pedra, linguagem de Jeremias, né, e dá um coração de carne, metafórico isso, mas dizer que tira esse coração relutante e abre o entendimento, renova as vontades agora são renovadas, não é isso? Depois, atrai eles ao bem, não é isso? Atraindo ao bem, irresistivelmente, atraindo, não é acorrentando, amordaçando e arrastando pelo pé, né? Atraindo irresistivelmente, apesar de não ser uma corrente arrastando pelo pé, mas é irresistível. Também a pessoa é como um imã chegando próximo de um ferro. Ele pá, vai fazer o ferro colar, mas não vai precisar amarrar, correntar o ferro e vir puxando abruptamente. A natureza das coisas faz com que isso aconteça. E a nova natureza do cristão também faz com que isso aconteça. E aqui é até enfatizado isso. Ó. No entanto, vem a Cristo muito livremente, sendo disposto para isso pela sua graça. Vem cantando, alegres, felizes por isso. Vamos avançar aqui. Esse chamado eficaz é somente por livre e especial graça de Deus, e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Né? Não é o homem que tem esse poder. E nem de algum poder ou agência na criatura, que a gente viu que não tem poder para isso. Sendo essa totalmente passiva, tá bom? Então essa é a visão aqui mais até reformada, né? A salvação é algo que passivo para nós, tá bom? A gente fica na condição de recebê-la. Estando morta em seus pecados e transgressões, a nossa natureza, né? Até que sendo vivificada e renovada pelo Espírito Santo, é feita capaz de corresponder a ela e receber a graça oferecida comunicada nela. Para isso é necessário um poder que, de modo nenhum, é menor do que aquele que, aqui é interessante, ó, ressuscitou Cristo dentre os mortos. Às vezes a gente acha que a salvação é uma coisa... levanta a mão aí, tá salvo, converteu, né? Faz essa oração. Algumas igrejas, né, forçando a barra. Faz uma oração aí. Levanta a mão. Orou? Fez essa oração a primeira vez? É crente já tá no reino de Deus. Uma conversão ali, né? Meio que banalizada. Mas a conversão, de fato, a gente tem que ter essa visão. É algo tão especial e é uma operação tão sobrenatural que ela é precisa, é necessário um poder da mesma natureza, da mesmo quilate, da mesma intensidade daquele poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Aquele poder que agiu na área física tem que ser um poder com tal intensidade que age na área espiritual. É uma ressurreição que tem que ser feita de qualquer modo. Se nós não acreditamos em milagres, que Deus pode ressuscitar mortos, então não vamos conseguir ter a capacidade de aceitar que Deus pode salvar vidas, porque é um milagre de ressurreição de fato. É um poder tão grande como se eu estivesse vendo um morto ressuscitar ali. Estão entendendo? Então, por isso que também não é banalizada, não é isso? A gente banaliza muito. A gente
né, banaliza essa conversão com truquezinho, com algumas coisas, mas na verdade a gente tem que perceber se houve esse poder, essa influência, essa ressurreição de Deus daquela vida, né? Um poder semelhante ao que ressuscitou Cristo dos mortos, deve ter uma mudança de vida, deve ter frutos, deve ficar evidente. Tem uma série de manifestações que vai mostrar que a pessoa ressuscitou. Aí nós começamos a dar credibilidade e reconhecer que houve essa operação. E aí é o momento em que a igreja, no discipulado, propõe o batismo da pessoa. Entendeu? Não é que a gente batiza qualquer um para depois ver o que acontece. Não. Há de se ter a salvação, há de se operar isso e depois procede-se a parte visual e pública disso, que é o batismo. Que é bem característico dos batistas, batizar crente, batizar aquele que creu, aquele que é salvo. Que o batismo vai mostrar, né, publicamente aquilo que nós acreditamos, essa ressurreição que aconteceu espiritualmente. Tá certo? Eita, esse aqui é difícil. Vou deixar esse aqui guardado, tá? Vou deixar esse aqui guardado para comentar. Vou comentar na próxima aula. Vou fazer um estudo só sobre casos de salvação. Aí você pode perguntar assim: tá certo, tem que pregar o evangelho, tem que crer, o caminho é Jesus. E o que acontece com as crianças? E o que acontece com aqueles que não têm capacidade mental de entender o evangelho? Esse sempre é uma polêmica, é um tema dificílimo. Nós temos aqui uma posição, mas não deixa de ser complicado. Então, eu vou comentar, vou ler isso aqui, mas vou prometer na próxima aula a gente trabalhar, até porque o nosso tempo também está avançado, a gente trabalhar como é que ocorre a salvação, com mais detalhes, né? A salvação de crianças e pessoas que não têm condições. Pode comentar, Ellen. Não, na verdade é uma pergunta. Tem a idade certa para a criança se batizar? Batizar? É a idade certa? Não tem idade certa. O critério batista é crer. Se ela tiver, assim que ela tiver a maturidade, consciência de conseguir entender o evangelho, crer, não é isso? Se arrepender dos seus pecados. E que houver isso, a consciência de que aconteceu isso em sua vida, ela está apta para o batismo, entendeu? Então, não há uma idade tão criteriosa, porque a gente não consegue sondar ainda, né, o nível de compreensão das crianças, né? Então, para vocês terem uma ideia... Oi? Ops. Mas, no caso, o conhecimento dela tinha que ser mais ou menos um adulto, tipo a gente, digamos, a noção que a gente tem. Somente assim ela vai se batizar? Não, ela só tem que ter clareza quem é Cristo, né, a vida dela, e que ela está se entregando ao Senhor Jesus Cristo, arrependendo dos seus pecados, entregando ao Senhor Jesus Cristo, que é seu Salvador. Também não precisa de um conhecimento muito amplo, precisa ela ter convicção, né, seu coração entender que Cristo é o Salvador, e ela desejar isso. Se acontecer esse desejo já intenso, e essa confissão já é um indício bem claro de que o Senhor está também tocando e trabalhando nas vidas. Já o Ian e a Radassa se batizam, então, né? Pra vocês verem, ó, às vezes a gente não tem clareza. Por exemplo, eu com 6 anos de idade, eu fui para a igreja, na primeira vez que eu fui para a igreja batista, lá em Paraná, que eu fui para a escola bíblica, e depois teve um trabalho na igreja também com crianças, e houve um apelo, né, porque eles faziam sempre apelo, né, quem quer aceitar Jesus, tal. Eu lembro que na hora desse trabalho com crianças, etc., no meu coração eu pensei assim, quem é que não quer aceitar Jesus Cristo? Não é possível, Jesus é o nosso Senhor, ele faz coisas boas, ele quer nos salvar. Eu fiquei até grilado, como que alguém pode querer negar? Eu não quero negar Jesus, eu quero Jesus. E quando eles falaram assim, quem aceita então Jesus Cristo, levanta a mão. Aí eu não fui o primeiro, porque eu fiquei meio ressabiado também, fiquei olhando, ser o primeiro também não, né? Porque passar vergonha às vezes, no sentido de criança, né?
Eu quero ver se... Aí eu dei uma olhada assim, mais pessoas levantaram, aí eu só esperei alguém, mas no meu coração eu estava bem ciente de que essa opção não era, era completamente aceitável, era o que eu queria, entendeu? Então, aí a gente pode subestimar, mas isso é coisa de criança, Meus irmãos, olha só, nunca mais eu precisei aceitar Jesus na igreja. Foi Então você aquela de poderia se 6 anos de batizar ali idade. já, digamos. Oi? Então você já poderia se batizar naquele dia, digamos. Ah, Exatamente. Então, foi decisiva. Eu nunca precisei de nova conversão, nunca houve isso. Só que na época, né, a igreja, eu também não cogitei batismo, aí eu vim me batizar com 18 anos. Mas, a meu ver hoje, se há uma convicção, se há um desejo, uma certeza, mesmo da criança, Deus não precisa de que também ninguém seja teólogo, conheça a confissão de capa a capa, não é isso. O evangelho é simples, como eu falei, para a salvação ele tem seu aspecto bem simples, tá certo? O aspecto de conhecermos a nós mesmos e conhecer a Jesus, e ter o desejo ardente de se entregar a ele, sabendo que ele é que a nossa salvação. Pronto. E se isso for sincero, é o suficiente para o Senhor operar essa ressurreição aí. É Deus que está agindo nisso. Tá certo? Então, se me batizasse com 6 anos de idade, não vejo nenhum problema. 6, 7 anos, 8, não teria nenhum problema com isso. Conheço amigos que foram batizados com 6, 7, 8 anos, 9, 10, e nunca tiveram problema. Agora, é claro, também tem as exceções, né? Tem casos e casos. Também tem adulto que se diz crente, que batiza, depois também não é, né? Então, fazer o quê? Né? Fazer o quê? Nesse sentido, a gente só analisa, vê a convicção da pessoa e dá o crédito, né? De que ela, de fato, entregou a vida a Cristo, foi ressuscitada dentro dos mortos. A gente está vendo produção de frutos, etc. Aí a igreja batiza, tá bom?